E aí, por exemplo, a gente criou instrumentos para observar as coisas que estão fora do planeta Terra, como, por exemplo, as estrelas. Então, a gente consegue ver estrelas, por exemplo, em diferentes estágios de vida. A gente consegue fazer um modelo matemático que depois se comprova em como seria um buraco negro, que é... Desculpa a risada, que você fez a melhor pergunta da noite. Tá bom, me contorcendo aqui. Eu quero, mas é isso que eu quero. Mas é isso que eu quero. E a gente consegue observar, por exemplo, se a gente fala estrela, a vida de uma estrela, e se a gente for falar, por exemplo, tem contas que chegam sei lá, ao fim da vida do Sol, que ele vai se expandir, engolir a Terra, e não sei o quê, depois ele retrai e tal, até se tornar, né? Eu acho que o Sol não se torna um buraco negro por causa da massa, não é suficiente, alguma coisa assim. Não tenho certeza também, não sou o Sergião. E aí, as estrelas são velha pra cacete, meu irmão. Assim, segundo o que a gente observa, né? Então, assim, usando os instrumentos que nós criamos para observar lá fora, e talvez seja por isso que uma parcela pôs de lado o que está escrito na Bíblia, para tentar, até com uma noção de, pô, tá, beleza, tem isso aqui, mas deixa eu olhar. Que é mais ou menos o que vocês gostariam mesmo, não é? Tem os caras lá que acreditam no Darwin, na evolução e tudo mais, e vocês gostariam que, pô, ouve a gente. E esses caras, eles estavam aqui na Bíblia e tal, pô, tá, mas deixa eu olhar o outro lado. E chegaram a outras conclusões. Estrelas, por exemplo. Eu acho que é por isso que a gente partiu pra uma parada meio sem a Bíblia. Porque a gente foi percebendo e encontrando, talvez, tá? Que na minha cabeça, tá? Claro. Tirando isso completamente de mim. Percebendo que existem coisas que não estão tão claras assim na Bíblia. A Bíblia fala de um jeito assim meio difícil, como vocês concordam? Absolutamente. Então, eu vou deixar ele responder que é tão notícia, e depois eu vou falar a questão filosófica que está por detrás dessa ruptura, mas eu quero que ele fale primeiro essa novidade. Foi tanta a impressão de que a ciência estava certa quanto... Não ao Big Bang. O Big Bang, assim, pode ser visto, né? Às vezes eu entro numas tretas aí nos grupos, né? Eles ficam discutindo. Marcos, você não entende o Big Bang porque você não é físico. Eu sou químico. Mas químico entende quase tudo, né? Não lembro que eu falei para você. Mas olha, o começo tudo bem, mas depois é um processo químico. É nuvem gasosa de expansão, hélio e hidrogênio. E como químico, a gente... Foi tanta a impressão de que o Big Bang, não o início do universo, porque que teve o início, todo mundo concorda. Mas a estruturação do universo a partir daquela nuvem gasosa em expansão que o Big Bang teria criado. Porque, teve uma explosão, uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio estava se expandindo contra o nada. Isso que tem que formar o universo, certo? E aí eles falaram assim, não, olha, veja bem, contraiu em estrelas, as estrelas explodiram, formaram o pó cósmico que formou os planetas, buracos negros supermassivos começaram a existir, atraíram as estrelas que formaram as galáxias ao longo de 13,8 bilhões de anos. A gente comprou tanto essa ideia que começaram a tentar salvar a Bíblia. Olha, a Bíblia está errada, vou colocar um gap aqui. Olha, sabe, Deus começou com o universo, estruturou, depois fez a Terra e tudo mais. Eu vejo hoje, com o que eu passei a estudar, uma perfeita harmonia entre a ciência e a Bíblia. E eu vou te dizer por quê. Olha, achavam que o universo tinha 13,8 bilhões de anos, certo? Aí o que aconteceu? Só para deixar claro aqui, como é que, assim, eu faço ideia do porquê que a gente acha que o universo tem quase 14 bilhões. A luz das estrelas que chegou aqui. Sim. A gente observa a luz. Até onde a gente consegue observar a luz. Eu vou falar sobre isso. Tá. Absolutamente. Vou discutir esse ponto. Eu vou tentar ser o mais didático. Cara, o mais legal é que você tá falando exatamente do que eu queria saber. Vai lá. Veja só. A gente achava aquela hora quando você fez a pergunta. 13,8 bilhões de anos, certo? O que a NASA fez? Ela primeiro lançou um telescópio, o Hubble. O Hubble foi detonador do processo lento, gradual e sucessivo. Vou te explicar.
O Hubble foi lançado, eu assisto os programas do Sacani, ele tenta justificar que o Hubble e o James Webb não destruíram o Big Bang dessa estruturação. E ele não explica nada, não é? Ele vai falando e no fim ele não fala nada, né? O Sacani, eu assisti o programa, né? Eu queria fazer um debate com você sobre aquele programa. Gente, combina Divino Sem Fim, vai ser interessante. Me convida, Sacani, olha, eu admiro demais você, mas naquela do Big Bang, né? Não tem como, o Igor, por quê? O Hubble foi lançado e eles estavam tirando fotos de todo o universo. O diretor do programa Hubble, Robert Williams, fez uma insanidade, uma loucura total. Ele, como diretor do programa, ele tinha 100 horas para tirar a foto do que ele quisesse. Ele podia ficar famosíssimo, publicar artigos na Science, na Nature. Tá te incomodando, Rodrigo? De jeito nenhum. Tá bom. Beleza. Sabe o que ele fez, Igor? Ele falou assim, aponta para um ponto escuro do universo. Eu quero tirar 100 horas de uma foto de um ponto escuro do universo, porque eu quero ir o mais profundamente possível. Eu quero chegar com esse telescópio aonde esse telescópio pode chegar no seu máximo, no passado. Tá. Aí os amigos dele falaram assim, ô Robert, ô Bob, você vai perder seu tempo, são 100 horas extremamente perigosas, tem toda a história, eu falo isso nas minhas palestras. Aí ele falou assim, não, vou pagar para ver. Uma insanidade. Por quê? Porque no modelo do Big Bang, naquele período, é a idade das trevas. Era uma era de trevas. E não enxergaria nada. A foto viria negra, preta, sem imagem, sem luz. Aí o que acontece com a foto? Ele falou, manda ver que eu quero ver. A foto mais espetacular da história da ciência. Gente, procura o Hubble Deep Field. Será que não acha fácil no Google? Procura aí, Hubble Deep Field. Nós vamos mostrar aqui a foto mais espetacular da história da ciência, porque aonde não deveria existir absolutamente nada, vieram mais de 3.000 galáxias. Hubble Deep Field, essa daí mesmo, a terceira acho que é a mais bonitinha, isso. Essa, sem dúvida nenhuma, tá com baixa resolução, ele vai procurar. Vou achar uma boa. Isso. É a foto mais espetacular da história da ciência, eu não tenho dúvidas sobre isso, porque ela mostra um universo absolutamente pronto há 13 bilhões de anos, aonde não deveria existir universo nenhum. Olha, no isso modelo... é uma foto real? Foto real, é o Hubble Deep Field. Olha só, as galáxias, mais de 3.000 galáxias. As galáxias estavam todas estruturadas, suaves. O modelo diz que as galáxias... E como é que a gente sabe que isso daí tá 13 bilhões de anos-luz, sei lá? Pelo deslocamento para o infravermelho. Tá. É o redshift. Tá bom? Depois eu vou explicar isso. É muito legal. Aí o que acontece? As galáxias estão absolutamente prontas. Rapidinho, Marcos. A gente sabe que isso daí tá a 13,8... Há 13 bilhões de anos. A 13 Esse bilhões. É do Hubble, por enquanto. Tá bom. A gente sabe que isso aí tá a 13 bilhões. 13 bilhões de anos. Pelo deslocamento para o vermelho. Tá bom. Se esses 13 bilhões de anos são 13 bilhões de anos mesmo, eu vou discutir depois, tá bom? Tá bom. Então foram lá e falaram, cara, não pode. As galáxias estão prontas, as estrelas estão todas coloridas e o modelo de formação de estrela começa com uma estrela azul, depois passa para branca, depois para amarela, laranja, depois tem uma estrela de nêutrons. Não pode. Olha, as galáxias estão aí, você expande as galáxias, as estrelas estão todas coloridas lá. Gente, isso acabou com o modelo. Aí eles falaram assim, não, sabe qual foi o problema? É que a gente foi só há 13 bilhões de anos. A gente tem que ir um pouco mais profundamente. O que o James Webb foi montado? O James Webb foi montado, e o Sacani não fala sobre isso, mas o James Webb foi montado com um detector de infravermelho para se aprofundar ainda mais no universo. Porque eles falaram assim, pegamos essas galáxias porque a gente errou um pouquinho nos cálculos. Mas se a gente for mais profundamente, não vai ter galáxia nenhuma. Aí tiraram a foto com o James Webb. Agora é o James Webb Deep Field. Se vocês acharem aí, coloca. Aí, o que vai acontecer, Igor? Olha, eu lembro que eu chorei, tá? Meio chorão. É russo, mas é chorão também. Cara, quando eu vi aquilo, eu chorei. Sem vodka, né? Eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque o universo veio há 13,6 bilhões de anos. Ou seja, apenas 200 milhões de anos. O universo está extremamente jovem na sua maternidade. O universo veio exatamente como o Hubble já tinha mostrado. Todo estruturado, as galáxias lisas, as suaves, o tamanho das galáxias... Isso aí? Pode.
Isso aqui era para ser na Idade das Trevas, do modelo. O universo está absolutamente pronto. As galáxias estão... Olha, o grande achado do James Webb é que as galáxias apareceram pequenas na foto. Se o universo estivesse se expandindo há 13,8 bilhões de anos, como eles dizem que o universo está se expandindo, o efeito da expansão teria aumentado o tamanho dessas galáxias. Agora, o efeito da distância diz que essa galáxia deveria aparecer pequena. Elas apareceram pequenas como a distância só deveria influenciar. Então não tem efeito de expansão nessas fotos. Foi um desastre, foi um pânico, foi um terremoto para a teoria de estruturação lenta, gradual e sucessiva do universo. Aí o pessoal que defende que o James Webb não acabou com o Big Bang disse assim, não acabou com o Big Bang. Acabou só com o modelo de formação de estrelas, acabou só com o modelo de formação de galáxias, acabou só com o modelo de formação de planetas, acabou só com o modelo de formação de asteroides e de quizares. Sobrou o que do universo? Eu brinco, foi um tsunami que passou pela... Quasares? Quasares, obrigado. É que ele é russo. É russo. Eu tô tão emocionado com a foto, porque eu fiquei mesmo, gente. É que, veja só... Passou um terremoto, acabou um tsunami, destruiu a casa. Mas pelo menos eu tenho um terreno que eu posso reconstruir. Aí, olha, os cosmólogos estão back to the drawing board. Conhece esse termo em inglês? Eles estão de volta à prancheta. Não acabou com o modelo. Eu só tenho que reconstruir todos os meus modelos. Agora, faz sentido? Não faz. Se o universo estivesse pronto há 13,8 bilhões de anos, hoje, como você falou muito bem, o Sol já estaria desgastado, as estrelas estariam totalmente já gastas na sua energia. A gente teria um universo muito, muito mais velho do que a gente vê aqui. Então, o que significa? O universo foi feito pronto há poucos anos atrás, milhares, não milhões. As estrelas estão a 13,8 bilhões de anos-luz afastadas da Terra? Estão, mas isso é a distância, não é a idade. A luz das estrelas não está nos dando a idade dessas estrelas, só está dando a distância. Algum efeito aconteceu que fez com que essa distância não se transformasse em idade. Qual foi o efeito? Deus disse, haja universo, e houve universo. Com as suas virtudes que excedem as forças naturais, Deus criou um universo pronto com 13,8 bilhões de anos de distância que a gente enxerga a luz agora, naturalmente. É tentar explicar o sobrenatural de Deus com forças naturais que fez o homem achar que o universo era antigo, que o Big Bang estava certo. A Bíblia, de novo, venceu. Deixa eu te provocar, então. Isso daqui é uma foto de 13,6 bilhões de anos-luz de distância. De distância. Não de idade. Ok. Isso, pelo que você está dizendo, indica que é impossível que o universo que tenha acontecido o Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás. Sim. E se fosse 30 bilhões de anos atrás? Aí que está o problema. Se ficar, o bicho pega, come, se correr o bicho pega. Se você joga 30 bilhões de anos atrás, aí que o universo já estaria totalmente envelhecido agora. Não dá pra você jogar... No outro dia eu tava num grupo de... o pessoal tava discutindo, criacionistas, hein? Porque tem muito crente big banguista. Deixa eu fazer uma pergunta idiota rapidinho, Marcos. Sim, claro. Estrelas surgem ainda? Esse é outra grande falácia. Eles dizem assim, nebulosas são grandes maternidades de estrelas, temos milhões e milhões de estrelas formando lá. Igor, você sabia que não tem nenhum registro de nenhuma estrela sendo formada de fato no universo? E nós temos 2 trilhões de galáxias, com cada galáxia com 100 a 200 bilhões de estrelas. Dá 60 sextilhões de estrelas. Você está dizendo que a gente não conseguiu observar nenhuma informação. Não, a gente diz, olha lá, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação. Elas até hoje estão em formação, mas nenhuma formada. Bom, a gente consegue observar há pouco tempo também. Igor, 60 sextilhões de estrelas
13,8 bilhões de anos. Se você faz a conta no universo, no tempo que a gente está observando o universo, a gente deveria ter visto estrelas de fato se formando. A nebulosa, o que acontece com a nebulosa? Tem uns pontos lá luminosos, é gás sobre alta temperatura e pressão que está emitindo. A própria nebulosa já é um fenômeno sobrenatural. Se uma nebulosa, de repente, há um colapso de gás lá e formar uma estrela, tudo bem, mas quem formou a nebulosa? Quem pegou uma nuvem gasosa em expansão controlada e contraiu? Você consegue contrair gás? Eu vou fazer um experimento aqui, pega o gás assim, não, não vai contrair o gás, eu vou sair. Gente, deixa ele contrair, melhor do que ele liberar. Ô Igor, eu sou químico. A gente estuda em físico-química a dinâmica de partículas. A gente sabe que gás em expansão controlada devia continuar em expansão controlada forever and ever, não é? Eternamente. Não faz sentido uma nuvem gasosa em expansão, não tem mecanismo para contrair essa nuvem em estrelas. As nebulosas também são um grande mistério. Como é que uma nebulosa se formou? Como que os buracos negros supermassivos que nós temos no interior das galáxias, que estabilizam as galáxias, como aquela coisa se formou ali? A estrutura toda do universo mostra uma inteligência absurda. As 26 constantes universais que calibram as forças, as 3 forças da natureza, tudo é trino na natureza, né, Rodrigo? São 3 forças, são 3 partículas subatômicas, são 3 partículas atômicas. E essas 3 forças são calibradas por 26 constantes universais. E o ajuste é tão fino que se você mudar qualquer uma dessas constantes, uma casinha que for depois da vírgula, o universo todo se desfaz. Então, por isso que eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu não creio que Deus fez o universo, eu tenho certeza absoluta que ele fez. Por quê? Porque eu não posso negar. É química demais para desconfiança de menos. É evidente demais que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás e bate de novo com a Bíblia, viu, Igor? A Bíblia diz em Salmos 33:9, porque ele ordenou e de pronto tudo foi formado. Em 33:6, Salmos 33:6 está assim, ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Então Deus falou assim, haja universo, e o universo foi formado. Igor, eu estava esperando que o Sérgio falasse, por exemplo, como é que as galáxias poderiam ser suaves, como é que elas poderiam estar suaves. Assim, porque o modelo disse que as primeiras galáxias eram pequenas e elas foram crescendo, colidindo, batendo uma com a outra. A gente devia ter um monte de galáxia amassada, mas elas não estavam amassadas, elas estavam lisas, planas, suaves, formadas. Elas estavam pequenas, elas deviam ser grandes, né? O deslocamento para o vermelho, obviamente, mostrava que elas estão muito distantes. Mas o efeito da expansão do universo não apareceu. É isso que eu estava esperando. E ele só ficou falando assim, olha, é o melhor modelo, gente. Não dá para destruir o melhor modelo. Não dá para destruir o melhor modelo, porque senão eles ficam sem modelo nenhum, né? Esse é o grande problema. Vai ficar com os piores dos piores. Aí ele falou assim, olha, veja bem e tal, o James Webb não foi construído para destruir. Não, claro que não foi. Ele foi construído para confirmar, mas não confirmou. Então eu achei, Sérgio, desculpa, mas eu achei que a sua explicação foi totalmente inadequada com o título. Quer discutir como que o James Webb não destruiu o Big Bang? Vamos analisar aquela foto. Como é que pode ter estrelas todas coloridas no início do universo? Não pode, né? O modelo de evolução do cosmos diz, olha, primeiro as azuis, depois as amarelas, depois a branca, amarela, vermelha, laranja e tal. Tudo coloridinho, bonitinho. Não bateu com o Big Bang, né? O Big Bang o Big Bang naquela ideia que nós temos da evolução do cosmos, não do início, né? Que todo mundo sabe que existiu. Mas o modelo de evolução do cosmos não tem modelo hoje. Eles estão tentando... agora estão falando assim, olha, primeiro os buracos negros supermassivos, então formaram-se primeiro e tal. Tudo bem, eu estou esperando a nova teoria. Ela não apareceu ainda. Enquanto não tiver nova teoria, não tem teoria nenhuma. O universo tá bonitão, prontinho. Quer esticar o universo para mais velho? Não dá. É aquela história de que ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Quer criar um novo modelo? Não dá, o universo está prontinho. Como é que se pode formar por um processo natural com leis físicas um universo pronto? Eu suponho, eu prevejo
que as novas teorias serão piores do que as teorias anteriores, que o Big Bang era a menos pior. Né? E a gente vai continuar tentando explicar o sobrenatural com o natural. Esse é o grande erro. Como é que Jesus curou a mulher que vertia sangue? Ele falou assim, olha, senti que de mim saiu poder. Que poder foi esse, Igor? Um poder sobrenatural das virtudes. Não foi eletromagnetismo, não foi gravidade, não foi forças nucleares. Foi uma força que só ele domina. Ele andou sobre as águas. Quando Lázaro estava morto, já cheirava mal há 4 dias, ele disse, né, o exibido exagerado, né? Eu digo que ele nem levantou o dedinho, né? Ele só falou assim, ó, Lázaro... Não levantou o dedinho. Lázaro, sai para fora. Que poder que foi esse? Um poder que só ele tem. Então, quando Deus chamou o universo à existência pelo poder da sua palavra, ele usou as virtudes que só ele tem e ele criou um universo imenso, com 13,8 bilhões de anos de distância e a luz chegando aqui, imediatamente. Como é que ele fez? Eu vou ter que explicar para ele. Nós não estávamos juntos, né, Igor? Vamos para a gente vai fazer um podcast com ele, tá bom? No podcast a gente vai falar assim, Deus, como é que o senhor fez aquele universo, hein? Caramba, aquela luz chegando. Aí Deus vai falar, vamos passar Deus, né, meu brother? Me respeita. Por que o universo é todo colorido? Porque eu sou um cara assim meio hippie. Porque Deus gosta de colorir. Por que as crianças gostam de colorir? Porque elas foram feitas à imagem e semelhança de um Deus que gosta de colorir. Ou essas filhas gostam de colorir, não gostam? Tem até um livro aqui para elas. Eu quero ouvir sobre esses livros já, inclusive. Por quê? Porque fomos feitos... Nosso olho tem 3 cones. Vermelho, verde e azul. E a gente enxerga 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Só o humano que enxerga. E por que o universo é todo colorido? Porque o universo declara a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Para quem? Para nós. Por que ele fez todo colorido? Porque ele queria que com esse universo nós contemplássemos a sua glória. Não foi uma evolução de constituição, de composição química, como eles ficam montando nesses modelos. Tentando explicar o sobrenatural de Deus com o natural. Não vai funcionar. Os modelos são diferentes. Então ele fez para o louvor da sua glória e fez o universo pronto. O Sérgio, ele fez o universo pronto, Sérgio. E a foto mostrou que o universo estava pronto. O meu modelo está bem melhor sustentado em dados. Ele é perfeito? Ele é certo? Não, mas acho que as evidências estão mais comigo aqui, hein? E a última, o Abnego mandou. Boa noite, pessoal. Como conseguimos enxergar estrelas a bilhões de anos-luz de distância? Ou seja, que demoram bilhões de anos-luz para chegar aqui, sendo que a Terra tem apenas milhares de anos. Não era para vermos. Não entendi a resposta que foi dada. Obrigado. Esse é o paradoxo, né, de um universo jovem com luz que supostamente chegariam aqui, estariam chegando depois de 13,8 bilhões de anos. Esse é um paradoxo que realmente existe, mas que hoje, com a teoria da relatividade, a gente entende perfeitamente que essa luz que chega não necessariamente viajou por 13,8 bilhões de anos. A gente sabe que o tempo é absolutamente relativo, ele não é absoluto. Então, há várias explicações para esse paradoxo, né, de um universo jovem com luz de milhões e milhões de anos. E várias teorias têm sido levantadas. Por exemplo, Deus pode ter criado todo o universo, com todos os seus astros, expandido o universo numa velocidade absurdamente alta, muitas vezes mais alta do que a velocidade da luz. Aí a luz estaria chegando aqui, o universo tem uma idade real muito baixa, mas uma idade aparente por essa luz muito maior. Há várias outras hipóteses. O Jason Lisle, por exemplo, nas equações de Maxwell para a velocidade da luz, tem 2 coeficientes lá. Ele falou, Deus poderia ter mexido nesses 2 coeficientes, que a luz chegue aqui imediatamente, mas ela seja refletida com 2 vezes menos velocidade do que a gente tem medido. A gente nunca conseguiu medir de fato a velocidade absoluta da luz de um ponto até outro, e essa hipótese realmente seria válida. Mas o que eu acho que deve ter acontecido? Um fenômeno sobrenatural.
A gente sabe que o universo é jovem, a gente tem a foto, o universo não pode ter 13,8 bilhões de anos, mas essa luz, supostamente, teria que ter viajado 13,8 bilhões de anos. Deus deu um jeito. Que eu não sei. Não é pela minha ignorância que eu vou dizer agora que não, então é jovem, é antigo. Não pode ser antigo, senão ele já estaria totalmente envelhecido. Então nós temos aqui um fenômeno que a gente não sabe muito bem explicar. Tem teorias, mas eu não vou comprar nenhuma delas. Eu acho que Deus fez alguma coisa que a gente não está conseguindo determinar. Eu sei que o universo é jovem porque ele estava todo estruturado na foto do James Webb. Ele não poderia ter 13,8 bilhões de anos, senão ele estaria envelhecido. Isso é um fato. Agora, como a luz está chegando, eu não sei ainda, tá? Tem teorias, eu não sei exatamente quais são. Agora, tem um outro paradoxo. Olha, se realmente essa luz precisou viajar 13,8 bilhões de anos, a temperatura do universo que a gente tem medido, ela é homogênea, 2,7 Kelvin. Então não daria tempo, mesmo assim, para que a temperatura tivesse se homogeneizado. Então existe, por outro lado, um grande problema em quem entende que, de fato, esse tempo, essa distância está sendo refletida em tempo. Se fosse assim, a temperatura do universo não teria tempo ainda para estar homogênea. Então a gente tem problemas dos dois lados. Eu acho que Deus fez essa luz chegar com um efeito sobrenatural que ele não contou e a gente está para descobrir. Tem hipóteses que são levantadas que fazem sentido, mas eu vou deixar essa para Deus responder, tá? Agora, o que eu sei com absoluta certeza, porque o James Webb comprovou, é que o universo é jovem. Ele foi feito pronto, eu tenho a foto. E contra foto não tem argumento, tem, Igor? Não sei. Bom, tem... só se fosse no Photoshop, né? Ninguém mexeu nessa foto, pelo menos aparentemente. Então o universo é jovem. Há estrelas que estão a uma distância de 13,8 bilhões de anos, mas essa luz não viajou 13,8 bilhões de anos, mas chegou aqui. Por que ele fez chegar aqui? Porque os céus declaram a glória de Deus. Ele quis que a gente visse. Então ele deu um jeito. Eu não sei qual é. Pode fazer uma provocação, porque eu sei que essa pergunta alguém de casa pode fazer, se me permite, Marcos. E se alguém falar que você está usando o Bertrand Russell, o Deus das lacunas? Porque eu quero provocar para ele ter a oportunidade de falar isso, não que essa é uma dúvida minha. É porque a fala dele é o que muitos pegam para falar o seguinte: esse é o problema do criacionista, do designer inteligente, do cristão. Quando ele não tem explicação, ele joga Deus, o Deus das lacunas. Então, só para poder esclarecer para alguém que possa falar isso, o que você diria? Primeiro que eu não estou dizendo que eu não tenho explicação. Eu tenho explicação. O universo é jovem. Eu tenho a foto. Agora, essa luz, como ela chegou aqui, a gente não conseguiu descobrir ainda. Não é que eu não tenho explicação. Não é que é uma coisa que eu não consigo explicar e que refute a minha teoria. Eu sei que essa luz chegou, eu só não sei como. Eu não descobri ainda, não sei todas as coisas. Mesmo sem Deus no axioma, você estaria. Senão eu vou ter que falar também que eles têm o Darwin da lacuna. Não foi, o atavismo, eu não sei explicar, então foi Darwin. Tem isso também. Não posso usar esse argumento. Olha, eu sei que o universo é jovem por causa da foto. O universo, se ele estivesse pronto há 13,8 bilhões de anos, estaria extremamente envelhecido já. A foto mostra que ele é jovem. Isso está definido. Agora, essa luz... ela viajou 13,8 bilhões de anos, ela não pode ter viajado. Alguma coisa aconteceu. Deus expandiu o universo? Talvez, rapidamente. Tem uma teoria, um livro que foi escrito de um físico norte-americano, não vou lembrar o nome dele, ele vinha naquela nossa conferência, lembra? Humphrey. Que é The Time, Light and Time. Ele tem uma teoria lá. Da questão da curva, muito interessante. Eu acho que faz razoável sentido. O universo inflável. O inflável. Humphrey. Tem o Jason Lisle, que é um grande físico, que eu respeito demais, que ele escreveu a física de Einstein, que com a física de Einstein ele explica com os dois coeficientes da equação de Maxwell. Eu só não estou comprando as duas, tá? Eu acho que Deus usou um efeito aí com forças além das naturais, algum efeito que a gente não conseguiu descobrir e que eu vou ter que perguntar para ele. Ou talvez eu descubra com o exercício da ciência. Não é lacuna. Ou seja, para uma pessoa como eu, leiga na área, falar o que eu tenho, ver se eu entendi certo. Mesmo que eu não colocar Deus aqui na jogada,
o universo é jovem. É jovem, Ponto. pronto. E nesse universo jovem, por uma razão que eu não sei qual, a luz, que teoricamente só propaga 300 mil km por segundo, já está aqui, mesmo estando a 4 bilhões de anos distante. Mesmo tendo uma estrela que teria emitido essa luz a 13,8 bilhões de distância. Ou seja, mesmo que eu tirar Deus do meu discurso, eu tenho que conciliar uma evidência clara de um universo jovem com uma luz de 3 ou 4 bilhões de anos. Isso é um grande problema? Não né? é, porque o tempo não é absoluto. O Einstein mostrou isso. É um grande problema? Não. Eu provoquei só justamente para você poder falar. O problema é muito maior isso. quando eu acho que, de fato, ela viajou 13,8 bilhões de anos. Como é que, então, a temperatura do universo é homogênea? Ela teria que ter viajado diversas vezes para frente, para trás, em todas as posições do universo, para que a temperatura fosse homogênea. Ela é homogênea e não bate. Então, nós temos aqui dois paradoxos, e eu acho que o meu paradoxo é muito mais tranquilo, e eu explico com Einstein. Agora, a homogeneização da temperatura do universo, ninguém conseguiu ainda montar nenhuma teoria muito razoável.